Pois, gente, somos 70%. Segundo as últimas pesquisas, a aprovação do governo Bolsonaro por causa do auxílio emergencial, especialmente, subiu. E eu lamento dizer que a oposição ao governo Bolsonaro não chega a 70%. É menor do que isso. E talvez por isso eu conversar nesse momento com Renato Janine Ribeiro e com Alberto Carlos de Almeida, na live que nós vamos fazer hoje, às 7 horas da noite, começa às 7, talvez essa live seja realmente muito importante. Porque se nós não somos tão numerosos assim, e parece, segundo as pesquisas, que nós não somos, em relação à defesa da democracia, em relação à defesa de uma perspectiva científica, em relação a ataques que estão sendo feitos ao patrimônio e às riquezas do Brasil, nós vamos ter que expandir a base de alianças. É verdade, serão o que eu chamo de alianças táticas, estratégicas. Nós não podemos negar o fato, e o Renato Janine Ribeiro, de certa forma, fala sobre a possibilidade de dialogar para defender a democracia, para defender o Estado de Direito, para defender uma perspectiva científica, dialogar com até liberais, pessoas que têm ideias muito diferentes, não só da dele, como especialmente de uma pessoa como eu, né, que tem ideias realmente muito diferentes. Mas eu já trouxe para vocês o Furando a Bolha, não é, que vocês já assistiram com o Maurício Ricardo, e estou levantando aqui outros nomes de pessoas que são liberais, que não são progressistas, não estão na esquerda, mas que estão horrorizados com o bolsonarismo. E eu tenho absoluta clareza que muitas dessas pessoas não serão aliados meus quando eu quiser expandir a garantia de direitos sociais, não serão aliados em características da reforma tributária que eu gostaria, que seria muito mais progressiva do que provavelmente muitos deles defendem. Eu tenho absoluta clareza e tenho certeza que o Renato Janine Ribeiro e o Alberto Carlos de Almeida sabem disso, são pessoas, enfim, muito experiência, que essas pessoas não serão nossos aliados em uma variedade grande de questões muito importantes. Uma vez tendo clareza que nessas questões muito importantes eles não serão nossos aliados, nós não podemos abrir mão do apoio e do diálogo quando nós estamos falando, por exemplo, da pandemia. Bolsonaro, vocês sabem, minimizou a pandemia, virou garoto propaganda da cloroquina, sem comprovação científica que era o remédio mais adequado para tratar dessa doença. E, mais recentemente, endossou um discurso anti-vacina, uma narrativa anti-vacina, ao dizer que ninguém pode obrigar as pessoas a se vacinar, quando ele próprio tinha assinado um projeto de lei que poderia levar à vacinação compulsória em tempos de pandemia. Aquela fala do Bolsonaro em relação à vacina coloca um pensamento pré-iluminista, medieval, em pauta. E fortalece esse pensamento, a fala dele, dentro da sociedade. E essa é uma ameaça à própria civilização. Porque quando você diz que relativiza a importância, por exemplo, da vacina, e de que durante uma pandemia talvez seja necessária uma vacinação compulsória para garantir que o vírus não continue a se disseminar, porque você não tem o direito, é, e é isso daí que eu tenho lido em relação a advogados e juristas, é uma questão polêmica. Mas será que você tem o direito de arriscar a vida de outras pessoas? Porque o grande problema é que se fosse só sua vida, você teria o direito de arriscar. Mas o problema da pandemia é que se você não se vacinar, você pode levar à morte de muitas outras pessoas. Porque você pode disseminar o vírus. Então talvez seja uma coisa até de se pensar de que quem se recusar, sobre todas as circunstâncias, a se vacinar, poder ser processado caso leve à contaminação de uma outra pessoa. Que tal? Essa pessoa estaria disposta a um processo como esse?
Eu não sei se isso é legal, mas eu acho que seria uma alternativa para dizer, beleza, você não quer se vacinar de jeito nenhum, beleza, se você infectar alguém, agora que a gente tem a vacina, você pode ser processado por isso. Você causou a morte de outra pessoa pela sua negligência. E aí a pessoa pode escolher assumir esse risco, né? Embora eu acho que é uma questão polêmica e discutível. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando o Bolsonaro traz essas narrativas anticientíficas, narrativas antidemocráticas para a discussão, quem é democrata e quem defende a ciência, mesmo que não seja de esquerda, pode ser um aliado tático nessas questões, especificamente nessas. Aliás, uma pessoa que eu admiro muito, e vocês conhecem, que é o Bernie Sanders, ele fez exatamente isso com o Partido Republicano. Bernie Sanders é um socialista democrático, um cara que não concorda em quase nada com os republicanos, mas ele encontrou algumas coisas que concordava. Por exemplo, fornecer serviço de saúde para veteranos de guerra, porque tem muita gente que se diz patriota no Partido Republicano. Aí ele desafiou: Zé, você é patriota mesmo? Então vamos ver se você quer financiar ajuda a pessoas que lutaram pelo país em outros países, arriscaram a vida, pessoas normalmente de origem humilde e não têm dinheiro para pagar planos de saúde. Vamos garantir serviço de saúde para elas. E ele encontrou republicanos que apoiaram essa ideia. Numa forma mais ou menos semelhante, se existirem, e eu até tenho dúvidas o quanto e quantos existem, mas se existirem liberais, e eu acredito que existem alguns, que estiverem dispostos a tentar barrar o bolsonarismo naquilo que ele nega a ciência, naquilo que ele faz rompantes autoritários, nós devemos não apoiar a pessoa, mas apoiar essa iniciativa, tendo clareza que essas pessoas, nas pautas econômicas, especialmente tributária, fortalecimento da classe trabalhadora, democratização dos espaços de trabalho, renda universal de cidadania e muitas outras, podem não concordar com a gente. Eu citei aqui, eu fiz um vídeo algum tempo atrás, lembrando que o Milton Friedman e o Yanis Varoufakis, o Friedman, o ultraliberal, e o Yanis Varoufakis, um marxista heterodoxo, mas ainda assim um marxista, ambos concordam com a ideia de renda universal de cidadania. Por motivos diferentes e com visões diferentes em relação a como isso seria implementado. Mas o fato de concordarem com renda universal de cidadania já é alguma coisa. E se tiverem liberais que estejam dispostos a defender renda universal de cidadania, eu não vou abandonar uma pauta que eu defendo porque um liberal passou a defender. O que eu vou continuar defendendo é que ela seja adotada sem retroceder nenhum outro direito social. Porque eu não quero apenas um novo direito social para substituir outros. E isso se dá na disputa política e no diálogo. Enfim, vai ser uma disputa. Né? E, aliás, é um dos temas que eu vou conversar com Renato Janine Ribeiro e com Roberto Carlos de Almeida, como é que a gente constrói essas alianças táticas sem nunca abrir mão das pautas que são essenciais para o nosso campo. São coisas que nós precisamos urgentemente ter clareza para poder fazer alianças táticas sem nunca conceder terreno desnecessário a uma visão que destrói o pouco que nós temos de direitos sociais. Nós temos é que expandir, aprimorar o SUS, a educação pública e iniciativas que fortalecem a classe trabalhadora. Mas sim, nessas questões e em outras, esses liberais não vão nos ajudar. Eles serão opostos, eles vão defender política tributária em vários sentidos que não é a que a gente defende, eles vão ter uma visão em relação ao desenvolvimentismo, em relação à ideia de você fomentar uma indústria nacional, provavelmente diferente da nossa, praticamente com certeza diferente da nossa. E nós temos que entrar nessa discussão de olhos bem abertos, sabendo dessas diferenças e sem abrir mão do que nós defendemos. Mas nos momentos em que existe unidade com alas diferentes da nossa,
para barrar o que há de pior do bolsonarismo, a verdade é que nós não podemos abrir mão dessas alas, dessa aliança tática nessas circunstâncias. Porque se nós abrirmos mão, nós vamos estar dando terreno para a extrema-direita. E a extrema-direita precisa ser derrotada. Precisa ser derrotada. O fomento e a defesa da ciência, a defesa da democracia, a defesa do Estado democrático de direito e a defesa da nossa Constituição exigem que ela seja derrotada. E é um pouco do que eu vou conversar com Alberto Carlos de Almeida e Renato Janine Ribeiro na live de hoje. Eu queria fazer esse vídeo já trazendo um pouco das reflexões que eu vou levar para essa live. É isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em um próximo. Tchau, tchau.